Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, de ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca. Hoje teremos a continuação do vídeo sobre o karma, positivo e negativo, vídeo 2. Na Pérola de Sabedoria, volume 2, número 27, do Mestre Elmório, um ditado dado originalmente em inglês ao mensageiro Mark Prophet diz o seguinte: amando tão fortemente a consciência da felicidade divina, aquela que todos os seres ascensos perseveraram em se tornar, o nosso sentimento de reverência por toda a vida nos mantém constante na busca por formas e meios pelos quais possamos alcançar as mentes exteriores da humanidade não ascensa. Para que nós possamos ser capazes de mostrar-lhes como transmutar na felicidade que desfrutamos as causas e os núcleos em seus mundos daquilo que se manifesta como exatamente o oposto. É claro que nós sempre mantemos inviolado em nossas mentes o conceito imaculado do plano divino, a imagem divina da perfeição. O plano divino que estamos cumprindo em qualquer projeto que servimos. Então, quando trabalhamos com a humanidade em cujo reino as sombras humanas, o karma negativo, tentam interferir ou atrasar as manifestações da perfeição do plano divino, nós damos absolutamente nenhum poder de qualquer tipo para tais sombras. Mas sempre que possível, quando a grande lei permite, nós simplesmente passamos a chama violeta da transmutação através dessa substância sombreada e a elevamos em pura luz. Eu digo sempre que possível judiciosamente, porque às vezes a grande lei pode exigir que os chelas não ascensos com quem estamos servindo precisam transmutar pessoalmente as sombras, especialmente se elas forem de sua própria criação, quer no passado ou no presente. Vocês compreendem? É misericordioso o fato de que o karma mais destrutivo possa ser transmutado em luz, pela invocação daquela belíssima chama violeta que transmuta o karma em grande escala. Mas há quase sempre um pouco de karma em cada um, que deve ser equilibrado de pessoa para pessoa, por aqueles que o causaram. Em tais casos, há lições importantes a serem aprendidas por cada um dos envolvidos. Aqui um comentário, ou seja, nem todo o karma pode ser transmutado pela chama violeta. É isso que o mestre está dizendo aqui. Algumas vezes nós precisamos passar pelo perdão e pela harmonia do bom relacionamento, consumindo tudo de ruim que já aconteceu entre nós e as outras pessoas. Situação típica entre irmãos e familiares em geral. Então não adianta, não falo mais com ele. Não, não é bem assim. De repente é necessário falar, mas, obviamente, conviver com algumas pessoas que não querem melhorar é muito difícil. Então a gente procura, quando encontra, tratar bem. Não dá para falar, o fulano chegou aqui, vira a cara para ele. Não, fale bom dia, trate bem, na medida do possível. Se a coisa apertar, ficar difícil, retire-se do lugar, não precisa brigar, simplesmente se afaste. É isso que a gente deve fazer, um esforço tremendo, porque obviamente existe karma aí, e esse karma traz uma ebulição de energias, uma força que pode causar atrito. Então, quanto antes você possa ir embora, melhor. Mas quando encontra, tente ser agradável, tente ser gentil com aquele familiar com quem você tem um desacerto. E lembre-se, vocês não são familiares à toa. Os mestres colocam pessoas com karma para conviver, porque eles têm que acertar as arestas. Continuando. Agora, sob nenhuma circunstância, nós interferiríamos com o livre-arbítrio de qualquer pessoa, e de modo algum qualquer serviço, decretos e orações dos chelas, para nós, ou para a nossa causa, obrigatório. Todo esse serviço deve ser oferecido e dado de bom grado, e com alegria pelo Chela. Veja o que eu disse, alegria, pois o que é feito em uma sensação de dever, de obrigação, ou uma espécie de rotina sem vida,
e não no espírito de alegria e gratidão pela oportunidade de servir com suas orações e decretos, não pode ser usado por nós para libertar a humanidade. Mais um comentário aqui. Obviamente, você está fazendo ali aquela obrigação, você pode até utilizar para você aquilo. Você está fazendo aquela chama violeta, não queria estar fazendo, mas estou fazendo. Então, aquilo funciona em você. Mas nós costumamos dizer, né, nós temos por dia X energia negativa para consumir. Os senhores do karma nos mandam X energia negativa e nós vamos consumir. Então, até um ensinamento que eu vou relembrar aqui a vocês, quanto mais chama violeta eu faço, mais os senhores do karma vão enviando. Eles pensam, se o Paulo está fazendo X quantidade de energia, então nós podemos mandar mais karma para ele. Porque, obviamente, se mandasse todo aquele karma e eu não estivesse fazendo chama violeta, minha vida ia virar um inferno, então eles vão segurando e vão mandando só aquilo que pode ser consumido. Como está escrito, a cada dia basta o seu mal. Bom, então, geralmente, né, acontece o quê? Eu queimo aquele tanto de energia negativa que os senhores do karma me permitiram consumir naquele dia e continuo fazendo chama violeta. Então, essa chama violeta extra que sobra, essa energia que foi criada, ela vai para quem? Vai para os mestres ascensos. Até isso é ensinado para que nós possamos transferir essa energia, né? Oferecer essa energia aos mestres para que eles possam levar para libertar a humanidade. Então, é essa energia que o Omar está nos falando aqui que não pode ser utilizada, se não for feita com amor, com compaixão. Estou oferecendo do meu coração essa energia invocada aqui. Então, o que ele está pedindo realmente que a gente utilize não só as palavras, para decretar, para fazer orações, invocações, fiats e mantras, mas também o corpo emocional e o corpo mental, ok? Assim, essa energia pode ser oferecida no altar para que os mestres possam pegar essa energia e salvar o resto do mundo. O resto do mundo que também é uma missão nossa, é também uma responsabilidade nossa. E como vocês sabem, nós temos no endereço vitoriasempre.com.br a nossa página de rituais semanais, serviços que nós oferecemos para libertar o Brasil da corrupção, o ritual de terça-feira, para libertar o Brasil e o mundo, né, com o ritual de chama violeta no sábado, o ritual de sexta-feira, da chama da ascensão, para libertar aqueles que morreram, que estão perdidos no astral. Então, são os rituais formados justamente para ter essa oferta de energia para os mestres poderem utilizar. Participe conosco. Continuando. Esse serviço sem vida, então, seria composto de energias negativas e nós sempre utilizamos apenas a luz, a única substância que completamente se manifesta, sustenta e expande a verdadeira perfeição. Naturalmente, por causa das limitações humanas, cansaço físico e estresse, às vezes o mais digno dos chelas emite em seu serviço de decretos para nós uma sombra, energia mal qualificada. Mas esta nós quase sempre podemos purificar e então utilizar. Aqui um comentário. Gente, então é muito fácil de acontecer isso que ele fala aqui, né? Um Shela começa a sua sessão de decretos diários, então quando os pensamentos ruins lhe tomam a mente e quando ele se dá conta, ele fez lá um bom tempo de decretos com os pensamentos longe, em problemas. Agora, nós podemos pensar em problemas ao decretar, isso não é errado, mas devemos colocá-los na chama, aproveitar aquele fogo para colocar esse problema lá. O foco precisa ser o decreto, a chama consumindo o mal que nos aflige, ou que aflige ao nosso próximo, ou que aflige a humanidade. Então, por isso, precisamos aprender que os nossos pensamentos e sentimentos precisam ser o mais centrado possível naquilo que a gente está querendo que aconteça com aquela chama, direcionando ela. Decretamos com o foco na chama e na sua utilização. Então, a parte física disso, do decreto, não é só a fala, é e deve ser também a imposição de mãos, que é, então, o mudra, a posição das mãos sobre aquilo que a gente está visualizando. Então, você está orando por alguma situação, se você tiver uma fotografia para colocar a mão em cima, melhor. Se você tem a situação em mente, coloque a mão envolvendo aquilo. Quando eu oro pelo planeta Terra, eu envolvo
Eu imagino o planeta Terra envolto aqui nas minhas mãos. Eu abro uma mão aqui na direita, outra na esquerda. Imagino o mundo girando aqui no centro e da minha mão saindo chama violeta, consumindo todos os males. É uma visualização maravilhosa para se fazer. Continuando. Mas a grande lei é misericordiosa e sempre permite aos Chelas abundante tempo e oportunidade para reorientar os seus hábitos de pensamentos, sentimentos, palavra falada e ações. Quando esse trabalho for concluído, o Santo Cristo pessoal estará então no comando completo e eterno e não pode haver mais erros de qualquer espécie. Agora, após a ascensão, a cada alma tão vitoriosa é dado um determinado período de tempo para adaptar a sua consciência à de sua própria presença eu sou, que ela então se tornou, bem como ao seu novo ambiente, associações, etc. Em seguida, quando a lei vê que a alma está pronta para o seu próximo passo na hierarquia, pois o movimento perpétuo é a lei de toda a energia e nunca há qualquer imobilidade em nosso reino, o éter divino, o cosmos. A tal alma é, então, oferecida uma escolha. Ela pode tanto continuar para cima, para o reino do Nirvana, onde continuará a elevar-se na consciência cada vez maior da perfeição e do amor divino, ou, em seu estado agora aperfeiçoado de consciência, a ela é dada a oportunidade de adiar a sua viagem ao Nirvana para ajudar as almas não ascensas a atingir o mesmo caminho que ela conquistou, assim como muitos de nós temos feito, porque amamos servir e elevar a humanidade ainda encarnada. Vejam, aqui eu penso em Elizabeth Mark Prophet, saindo e atingindo a ascensão, chegando a esse nível superior e nos deixando e indo embora para cima, para o Nirvana, como diz o mestre aqui, e deixando a nós aqui, eu não consigo imaginar isso. Então, penso que a maioria de nós, atingindo a ascensão, ficaríamos com certeza aqui nos níveis superiores, etéreos da Terra, nas oitavas superiores, ajudando a humanidade a evoluir, né? Que são crianças, somos todos crianças aqui, né? Eu me coloco nessa posição, obviamente, somos todos crianças buscando nos elevar. Maravilhoso. Assim, esta alma iria permanecer em nosso reino etéreo e servir conosco, pelo menos até que a Terra seja totalmente livre. Mesmo aqui, todos somos totalmente, divinamente livres para fazer qualquer escolha que desejarmos. E nunca há qualquer sentimento ou mesmo sugestão de decepção para a grande lei ou para qualquer um de nós, caso alguém opte por não servir conosco, preferindo ir para o Nirvana, em busca de um maior desenvolvimento de consciência. Mas, a alegria que sentimos quando os novos recrutas são adicionados a nós, pois tendo qualificado sua própria vida individualmente e de várias formas, durante todo o curso de suas muitas encarnações, cada um traz consigo uma dinâmica diferente, reunida de novas combinações de virtudes da consciência divina. Agora, este serviço que oferecemos para a humanidade é totalmente altruísta e de real amor divino. E não há dispensas especiais ou favores concedidos a nós pela grande lei por este serviço. Nós simplesmente assumimos a tarefa como ela é, tão lenta e tediosa quanto possa parecer, quase sempre, exceto no caso dos nossos próprios chelas conscientes da nossa missão. Nós realmente servimos desconhecidos, sem honra e anônimos. É claro que nós nunca servimos ou fazemos qualquer coisa por recompensa ou crédito, pois vivemos sempre e apenas para a alegria de elevar toda a vida na Terra. No entanto, o crédito para o que é de mérito e produtivo e de grande aprimoramento para as pessoas é tomado por aqueles encarnados, por meio do qual o serviço exterior é dado, e essas almas, como regra, nem sequer suspeitam que nós existimos.
Sua inspiração e capacidade de criar, manifestar, sustentar e expandir o seu serviço no mundo da forma pode pertencer quase que totalmente àquele que subiu, um mestre ascenso que o apoia. Mas nós estamos apenas gratos que tais atividades expandam a luz do mundo. E continuamos impessoalmente para viver o nosso lema, abre aspas, começamos, perseveramos e vencemos, fecha aspas. Agora, em sua consciência presente, você não se sente às vezes um pouco ferido ou desprezado quando que, com o coração cheio de amor e desejo de ajudar ao próximo, você oferece ao outro um pouco da nossa sabedoria que você tem provado para si mesmo apenas para ser rejeitado, ridicularizado ou simplesmente recusado? Mas isso acontece simplesmente porque, nesse momento, a luz do necessitado, a quem você tentou ajudar, estava tão envolta nas sombras da aflição que ele não poderia espiritualmente ver tão claramente como você o faz. Desde que nós podemos ver com a verdadeira visão interior, torna-se mais fácil para nós sermos pacientes e compreensivos. Sabemos que o coração de todos é tão bom e que esse coração realmente quer mesmo é a luz. Decepção nunca é permitida em nosso reino e, assim, se a humanidade rejeitar a nossa oferta de sabedoria comprovada pelos séculos, nós apenas interrompemos temporariamente mais esforços e observamos com cuidado por uma oportunidade melhor na próxima vez que conectarmos diretamente com o Santo Cristo pessoal de cada um. Esse lindo ser é o nosso verdadeiro amigo e seu também, que jamais nos faltará. Então, meus queridos, nunca, nem pela fração de um segundo, permitam em suas mentes e corações preciosos qualquer noção de que os mestres ascensos desejam repreendê-los, de que estão descontentes, decepcionados ou desaprovando vocês, individual ou coletivamente. Nenhum mestre ascenso poderia criar, entreter ou expressar esses sentimentos. Nós jamais culpamos, criticamos ou condenamos de qualquer maneira que seja. Eles nos alertam, pelo nosso próprio bem. Continuando. Não importa quantos erros você pareça ainda fazer, levante-se rapidamente e para cima e tente novamente. Esse é o cumprimento da lei. Lembre-se, ninguém nunca falha, a menos que queira, e que uma pessoa sempre pode levantar-se mais uma vez depois que cai. Em seguida, continue tentando e pedindo a nossa ajuda, e você também deve estar vivendo o nosso lema. Eu começo, eu persevero e eu venço. Elmore. Muito legal, muito legal. Eleva o nível de compreensão do dia a dia dos mestres, né? Aquela luta deles ali, vivendo para nos salvar. Continuando então, agora a Pérola de Sabedoria, volume 3, número 27. Para quem não sabe, Pérola de Sabedoria, quando nós dizemos assim, a Pérola de Sabedoria, volume tal, número tal, quer dizer, Pérola de Sabedoria é um periódico, um jornal semanal da The Summit Lighthouse nos Estados Unidos, que trazia semanalmente, ou melhor ainda traz, ditados dos mestres ascensos. Não existem mais ditados dos mestres ascensos dados, pelo menos não por essa escola, e eu não pretendo saber se eles estão agora dando ditado por outro mensageiro em outra escola. Tem muito material nessas escolas pelas quais nós já estudamos. Só na The Summit Lighthouse são mais de 3.000 ditados para a gente estudar disponíveis. Obviamente todos em inglês, nem todos traduzidos. Existe aqui já uma boa quantidade de traduzidos aí na Summit Lighthouse do Brasil, que vocês podem adquirir entrando no site lá, summitlighthouse.com.br. Então esses ditados, quando a gente diz Pérola de Sabedoria, volume tal, número tal, é um ditado dos mestres, dado naquele volume tal, número tal, que é referente àquele ano em que ele foi liberado. Ok? Continuando. Então, na Pérola de Sabedoria, volume 3, número 27, a deusa da liberdade traz um ditado dado ao mensageiro Mark Prophet para nós. Para que alturas de felicidade presente e eterna o espírito da liberdade pode inspirar o homem? Amados,
O peso de seu karma humano não deve ser de tão grande preocupação como tem sido, pois os homens deveriam, em vez disso, rever a sua responsabilidade diária para com o seu próprio grande ser divino, a presença eu sou. Assim, muitos dizem das situações negativas que acontecem: "Oh, isso é meu karma." Como uma grande mãe cósmica confortadora da vida, eu gostaria de perguntar à humanidade da Terra qual é o preço que vocês estão dispostos a pagar por sua liberdade. Eu penso que estou ouvindo um eco de sua própria história dizendo: "Dê-me a liberdade ou a morte." Quantos hoje estão dispostos a fazer a melhor escolha? E quantos ainda não estão dispostos? O amado Jesus, suando em Getsemane, falou assim o seu fervoroso apelo a Deus: "Não a minha vontade, mas a tua seja feita." O que mostra tão claramente que um preço é colocado para a liberdade do espírito. Um comentário aqui: é muito fácil cedermos para a vontade humana, mas o Shela dos mestres ascensos é aquele que tem como meta a ascensão, nesta encarnação. Ele deve ser forte e buscar servir a vontade de Deus. Então vejam, eu falo nesta encarnação. Eu conheço um monte de Shelas que eles não pensam que essa é a encarnação que eles vão ascensionar. Eu acho engraçado quando eu falo assim: "Não, eu quero ascensionar, eu vou ascensionar nessa encarnação." "Ah, você acha que você vai conseguir nessa encarnação?" Ué, esse é o meu objetivo. O objetivo é almejar a vitória. Se eu não almejar a minha ascensão, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou almejar o quê? Eu tenho que ter um olho lá no final, no meu destino. O destino do ser humano é virar divino. Assim como o animal é virar humano, né, que é a sequência lógica, a libertação da vida animal é ser humano. E a libertação da vida encarnada humana é ser divino. Então essa deve ser, queridos amigos, ouçam isso, pelo amor de Deus. Vocês têm que ter uma meta na vida, e essa meta é a ascensão. E a ascensão se conquista obedecendo às leis de Deus e tentando diariamente manifestar a vontade divina. Ok? Sim, eu posso ascensionar nesta encarnação. Sim, eu vou ascensionar nesta encarnação. E é isso que vocês têm que dizer, assim como eu estou dizendo aqui publicamente para vocês. Eu sou digno de conviver ao lado de Jesus, de Elmória, de Saint Germain. Sim, eles estão esperando que eu chegue lá. Sim, eles vão fazer festa quando eu chegar lá. É assim que eu digo, é assim que vocês têm que dizer, nada menos que isso. Ok? Ó, que alegria que eu tenho de falar isso para vocês. Continuando. Mesmo este grande avatar, Jesus Cristo, este magnífico Filho de Deus, teve de lutar em seu próprio coração de perfeição, para que ele pudesse superar o impacto do impulso humano que sequer era de seu próprio. Era o karma mundial, onde ele, encerrado em seu próprio espírito, com uma parede de carne e substância atômica vibrando em oitava física de consciência, enquanto seu poderoso espírito subiu livre muito acima das encantadoras nuvens. Eu não digo a vocês, meus filhos, que é fácil escapar da escravidão humana. Nem eu posso dizer que é muito difícil, pois o caminho se tornou muito mais fácil hoje em dia do que era no passado. O que eu posso afirmar é que o caminho de Deus é de real valor cósmico e, como tal, não tem preço. Todos os que alcançaram a ascensão relataram em êxtase a glória de sua conquista. E isso deve servir para inspirar os homens a procurar continuamente, acima de qualquer objetivo exterior, por sua própria ascensão na luz, para estar junto com o Cristo e com os exércitos celestiais. Esta ascensão é uma entrada para a liberdade da vida eterna. Cada encarnação, queridos corações, aproxima-os do fim. Todos os dias, muitas vezes, revela à humanidade não ascensa ser um caminho da existência, especialmente para aqueles que não estão em sintonia com a sua própria presença de Deus, eu sou.
Venha para perto de mim, sua mãe cósmica. Imitem-me, mantendo seu ideal elevado. Deixem sua tocha brilhar diante dos homens, para que eles possam verdadeiramente glorificar a Deus em você. Entre no sentido mais profundo da liberdade. Afastem-se da mera licença para agir na compulsão do hábito ou na imitação da vaidade humana. O fogo violeta do amor à liberdade é um presente do abençoado Saint-Germain por 2000 anos para auxiliar na transmutação e mudar todos os hábitos aprisionadores da Terra, transformando o karma negativo em substância dos mestres ascensos, a luz etérea, positiva, permitindo a todos serem requalificados na imagem divina, tomando o lugar onde hoje habita o impostor humano, o eu inferior. É uma conquista, né, que nós temos que fazer, temos que conquistar, né, reconquistar o espaço total do nosso ser, onde habita essa nojeira do eu inferior e todo o lixo que é o corpo causal negativo, e colocar isso à disposição do Espírito Santo, porque o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual humano, aqui nas esferas inferiores, precisa ser o templo do Espírito Santo 100%. Continuando. A nossa vida não é um jogo ocioso, a vida é vida vitoriosa. Chame por mim, olhe para mim e saiba que o meu olhar é e se mantém fixado nos mais altos padrões espartanos da glória divina, que diariamente dá à vida o dom precioso e a bênção de um sentido divino. Aprenda a ler na luz sagrada, visível apenas aos olhos de alguns poucos homens, a glória de Deus. Veja a liberdade num raio de sol, numa gota de orvalho, num buquê fresco. Derreta-se com o fervor divino até que você se misture com esse espírito, que é a liberdade divina, se você realmente souber o significado disso. Unidos, podemos esticar braços de amor sobre o mundo, até que nenhum lugar na Terra permaneça na sombra, mas todos sejam os beneficiários conscientes da santa chama da liberdade, enviada em nome da liberdade. Assim, o meu filho cósmico ou filha serão os verdadeiros filhos e filhas da América, ou qualquer terra que você chamar de terra natal. Em sua independência divina, você conhecerá a dignidade de uma interdependência divina sobre a paternidade de Deus, até que esteja totalmente dependente dele, cujas direções de interdependência coordenam o cosmos e tornam todos os homens irmãos no amor que vence o mundo, da ilusão da criação humana. Lembre-se sempre, eu sou a chama da liberdade eterna ardendo em você. Deusa da liberdade. Então vejam aquela história que eu falei agora há pouco, de vocês se visualizarem grandes e a mão poder estar sobre e envolvendo o planeta todo e orando por chama violeta para o mundo. Vejam, nós somos seres encarnados. Só nós encarnados podemos invocar a luz para a Terra, que é física. Por quê? Porque nós temos um corpo físico, nós temos um corpo espiritual dentro, que são a alma e os chakras, e através desse canal todo transformado, a alma comandando essa luz que vem pelos chakras, ela pode purificar o planeta. Eu sou um com o planeta, eu posso purificar o planeta inteiro. Por isso que um com Deus é maioria. Por quê? Porque ele pode fazer isso. Agora, se eu sou um simples Shela, recém-chegado aos ensinamentos, e penso que eu só posso orar por mim e humildemente pedir a luz de Deus para me purificar, então eu sou ainda um Shela pequenininho. Mas quando eu me torno um Shela grande, que é alguém que sabe que pode aumentar de tamanho, e eu volto a ensinar vocês aqui, quando nós oramos por uma coisa, nós precisamos ser mentalmente, aqui, espiritualmente, maiores do que aquela coisa, para poder vencer toda aquela energia negativa que aquela coisa tem. Vamos dizer o Rio de Janeiro, aquela energia negativa toda do Rio de Janeiro. Vamos então, nós aí, cariocas que moram no Rio de Janeiro, por favor, pensem, não se sintam oprimidos pelo mal que o Rio de Janeiro está hoje. Fiquem grandes em suas orações, coloquem ali a cidade do Rio de Janeiro, se tiver um mapa melhor,
e debaixo das suas mãos. Vocês estão grandes, a cidade é pequenininha ali, e vocês crescerem em tamanho, as mãos estão cobrindo ali, desde lá do centro do Rio de Janeiro, até lá nos bairros mais distantes, lá depois da Barra, que eu não lembro o nome, e depois lá indo para o estado de São Paulo, sua mão envolve tudo isso, e você ali invoca a chama violeta, e a chama violeta sai do seu coração para os seus braços, para as suas mãos, e blum, toma todo o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro está em chamas de fogo violeta, purificando, consumindo aquele mal todo. Isso é o que ela diz aqui, a deusa da liberdade, que ela fala que é mesmo? Unidos podemos esticar os braços de amor sobre o mundo. Olha que lindo o que ela disse. Enviando energia de chama da liberdade, enviada em nome da liberdade. Meu Deus do céu, isso é muito bonito. Então mostra o nosso poder de orar pela libertação do planeta. Nós somos um libertando o planeta. Pensem nisso, é extremamente importante que todos assumam essa identidade divina. Então o corpo emocional e o corpo físico eles são mais limitados, mas o nosso corpo mental e o espiritual, eles tomam um tamanho de gigante. Eles tomam o tamanho da Mãe Divina. Eles tomam o tamanho do mundo e maior do que ele ainda. Nós podemos nos libertar em consciência fazendo tudo o que quisermos. Então essa é uma meditação também. É uma forma de meditação focada naquilo que nós estamos transmitindo de energia. Não dá para fazer chama violeta sem essa atenção, sem esse poder, sem esse sentimento de que eu faço a diferença. Eu faço a diferença para o meu mundo, para a libertação do meu povo e do meu planeta inteiro. Somos um no útero da Mãe Divina. Nós, os alemães, os russos, os americanos, não tenham ódio de um outro país, pelo amor de Deus. Nós vemos chelas aí com ódio dos americanos, pelo amor de Deus. Saiam então dos ensinamentos. Nós temos que ter amor por os nossos irmãos em qualquer país. Qualquer país faz parte da Mãe Divina, do planeta Terra. É isso que o mal quer, é isso que a esquerda extrema quer, é isso que a direita extrema quer, que os filhos da luz estejam odiando-se uns aos outros. Parem com isso imediatamente. Se vocês são filhos de Deus, assumam a centro-direita, que é a nossa posição total de luz, de irmandade. Então é isso, que Deus nos ilumine nesse caminho da liberdade, nesse trabalho que deve ser feito pelo menos uma vez por dia. Eu não tenho tempo para ficar decretando pelo mundo, é muito tempo que vocês exigem. Então faça uma invocação, invoque a luz de Deus para fluir através de você, para a libertação do Rio de Janeiro. Vamos todos orar pelo Rio, meu Deus, mesmo sem ser cariocas, nós temos que orar para a cidade que está sofrendo tanto, né? E numa simples invocação, eu comando a chama violeta, Senhor, Saint Germain, purifica e liberta os cariocas agora. E então naquele minuto, e você dedica ali 2, 3 minutos, 7 minutos, então que é mais emocionante ainda, e aquela chama violeta fluindo, e você visualizando o Rio de Janeiro, uma cidade de fogo violeta. O Rio de Janeiro é a pureza que Deus deseja, e você faz aquele mantra 10 vezes, 30 vezes, 33 vezes, melhor ainda. E aí você fez, e você está influindo na libertação do povo carioca, ok? E da sua cidade também, né? É isso. Bom, voltando a mais uma entrevista, então, feita com Elizabeth Kleproft, a pergunta é a seguinte: Senhora Proft, quem é Serapis Bey? Ela responde: Serapis Bey é um dos meus mestres ascensos favoritos. Ele é o hierarca do Templo da Ascensão, em Luxor, no Egito. E é conhecido como o grande disciplinador. Ele é o amado mestre que nos disciplina nas iniciações para a ascensão. E o que é a ascensão? A ascensão é a aceleração da consciência de Deus dentro de nós e o nosso retorno ao núcleo de fogo branco do ser. Os cristãos chamam isso de ir para o céu, e os budistas chamam de entrar no parinirvana, é a grande libertação da alma. Ela é realmente a libertação, é a nossa liberdade da roda de renascimentos e nossa libertação de nosso próprio karma. E qual é a conexão entre Serapis Bey e a ascensão? Serapis Bey é um filho de Deus que veio à Terra há milhares de anos atrás
com muitos filhos e filhas de Deus, os 144 mil almas de luz, liderados por aquele que é referido no livro de Daniel como o ancião dos dias. Então, aqui comentário, eles vieram em corpos de luz e não em naves espaciais, como alguns sites que se dizem da grande fraternidade branca e ficam tentando colocar para as pessoas. Continuando. O ancião dos dias é Sanat Kumara, um dos 7 santos Kumaras, que são os mestres dos 7 raios do planeta Vênus. Serapis Bey encarnou na Atlântida como um sumo sacerdote no Templo da Ascensão. Antes do afundamento da Atlântida, ele foi direcionado para levar o foco da chama da Ascensão para Luxor, Egito, e estabelecer lá o templo que está até hoje no planetério. Os ensinamentos de Serapis Bey são a iniciação prática no caminho da pureza, para que possamos compreender como podemos ganhar nossa ascensão nesta encarnação em qualquer um dos 7 raios de Cristo. Serapis Bey diz: o futuro é o que você faz, assim como o presente é o que você fez. Se você não gosta da sua situação atual, Deus providenciou uma maneira para que você possa alterá-la, e o caminho é através da aceitação das correntes da chama da ascensão. Eu realmente entendo que a consciência de que podemos retornar a Deus nesta vida é algo que muitos não têm. Outros têm um equívoco dela. Eles pensam que, por uma simples declaração de fé ou confissão do nome de Jesus Cristo, eles serão automaticamente recebidos nas cortes do céu. Infelizmente, isso não é assim, pois a grande lei exige que equilibremos cada jota e tio da lei, e essa lei é a lei do karma. Assim, Deus providenciou para nós o caminho da reencarnação, pela qual a alma encarna repetidas vezes para que ela possa, finalmente, provar a lei do amor e se reunir com o Deus vivo. Agora comentaram o que é a lei do amor, né? A lei do amor é um por todos e todos por um. Se todos servirem a todos, todos serão servidos. Amar é servir, e Deus é o maior servo de todos. Continuando. Serapis Bey ensina que o caminho da ascensão é o caminho do amor. Ele diz que é o amor e o sonho do amor realizado. Então, nós sabemos que é o caminho do amor, o serviço ao próximo, que leva ao caminho da pureza. A chama da ascensão corresponde ao chakra da base da espinha. O chakra branco é o ponto focal da energia da mãe, que os hindus se referem como a deusa Kundalini. Seja qual for o caminho que utilizarmos para buscar a chama da mãe, é a elevação desta energia para a coroa da vida, o chakra da coroa e o terceiro olho, através da ação caduceu, que nos dá o domínio sobre o pecado, a doença e a morte, e nossa superação definitiva. Aqui comentário. A elevação da energia da base para a coroa acontece com o cumprimento do primeiro mandamento de Deus: amar a Deus acima de tudo, colocar a atenção nele e falar com ele todo o tempo, orar sem cessar. Não é só falar com Deus, mas com aqueles também que estão ao seu lado, os mestres ascensos. Então, levar ao Pai todas as coisas, todas as dúvidas, todos os medos, todas as reclamações. Então, em vez de reclamar de alguém, você fala: Senhor, olha como fulano está agindo, atue na vida dele. Ponto. É tão legal você falar com Deus em vez de ficar reclamando com os outros. Caduceu, o que é? Caduceu um bastão de oliveira enlaçado por 2 serpentes e com 2 asas na extremidade superior. Insígnia de Mercúrio, que simboliza a paz. O que só pode acontecer, como? Com a elevação da energia, a comunhão com Deus. Continuando. No Oriente, Ramakrishna considerava Jesus Cristo como o grande yogi, o Filho de Deus. E, na verdade, ele era porque ele dominava as energias de seus chakras. Mais um comentário. Quem é Ramakrishna? Ramakrishna foi um dos mais importantes líderes religiosos hindus da Índia. E ele foi profundamente reverenciado por milhões de hindus, e não hindus, como um mensageiro de Deus que ele era. Ele foi o guru de Swami Vivekananda. Continuando. Lembro-me de sair de uma igreja cristã quando eu era apenas um adolescente
e sentir a presença do Espírito Santo descer sobre mim. De repente, eu tive a consciência muito intensa. Por que eu tenho que ascender nesta vida? Eu sabia que Deus estava me dizendo que a minha alma deveria retornar para Ele, para nunca mais sair novamente. Foi então que comecei a perseguir o caminho da ascensão, assim como é ensinado no Oriente e no Ocidente. E o final da minha busca foi a descoberta do mestre Serapis Bey, churrando o quarto raio da ascensão e de seu retiro em Luxor. É neste retiro, sobre o rio Nilo, que está localizado o foco da chama da ascensão, para as evoluções das almas da Terra. Os candidatos para a ascensão de todo o mundo e de todas as religiões aprovadas por Deus, são convidados a vir a este retiro em seus próprios corpos etéreos enquanto eles dormem à noite. O treinamento que Serapis dá a esses chelas é um treinamento da mais alta disciplina da luz branca de Alfa e Ômega, em cada um dos 7 centros do ser de Deus. Você pode pensar que a ascensão é algo do passado, ou que era apenas para Jesus, o Cristo, ou para a sua mãe Maria. Mas, na verdade, existem muitos santos modernos que ganharam a ascensão. Um desses santos é o Papa João XXIII. Outras são Santa Teresa de Lisieux, Madre Cabrini e Mary Baker Eddy, entre muitos outros. Aqueles que ascenderam vieram de todos os continentes e através de todas as religiões, e todos têm conseguido a ascensão através das disciplinas do amor, o chakra do coração. Como diz Serapis Bey, as disciplinas para as iniciações da ascensão, para a consciência mais elevada, pode ser conquistada apenas pelo amor e pelo coração. E a alma, tão cheia de amor a Deus, o grande guru, vai preservar até o fim, até o final dos ciclos da consciência humana. Essa consciência humana a que Serapis Bey se refere é uma qualificação da energia de Deus com a imperfeição da mente humana e sua limitação. Serapis nos ensina que agora temos uma dispensação em que precisamos equilibrar, consumir apenas 51% do nosso karma, a fim de passarmos pela iniciação da ascensão. Nós podemos equilibrar os restantes 49% após a ascensão, a partir dos planos internos, níveis superiores de luz, ajudando a evolução da vida na Terra. Anteriormente, era necessário equilibrar 100% do nosso karma antes da nossa ascensão. Isso significava que cada erg de energia, cada jotetil da lei, toda a energia que Deus tinha dado a nós desde a nossa primeira encarnação na matéria, tinha de ser equilibrada, requalificada com luz. Ou seja, zero. Isso significa zero de corpo causal inferior, né? Cada medo e dúvida, todo o ódio, cada ato errado em todas as suas vidas tinha que ser transmutado, recuperado através da chama do Espírito Santo, a chama violeta. Aqui volto a ensinar o que já foi dito lá atrás, a chama do Espírito Santo, que na sua potência mais forte é o raio rubi, é uma chama transmutadora de todo o mal, assim como a chama violeta. Agora, na era de Aquário, temos a dispensação da grande misericórdia da lei, pelo qual 51% é uma manifestação adequada. E assim, pela graça e dom do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo, somos capazes de reinserir esse estado de união e desse ponto de equilíbrio a cada débito remanescente à vida. Há algum outro requisito para a ascensão, senhora Prophet? A pergunta. Sim, o requisito mais importante é o cumprimento do plano divino interior, ou o plano da alma. Todos nós saímos de Deus com uma missão especial, um propósito especial na Terra. Ser um cientista, ser um artista, ser um ministro, ser um santo, em cada encarnação, obviamente. Seja o que for, devemos cumprir esse chamado, e muitas vezes requer uma série de encarnações para fazê-lo. Aqui um comentário: Jesus, Maria e José nasceram algumas encarnações como pai, mãe e filhos, né? E isso é como um treino para aquela vida tão importante que foi a vida de Jesus acontecer com perfeição. Muitas almas na Terra hoje
que estão avançadas no caminho, na vocação de Cristo, já cumpriram uma grande parte desse plano interior. E assim buscam o caminho da grande reunião. Esta reunião com Deus foi ensinada pelo amado Yogananda e seus mestres, Sri Yukteswar, Lahiri Mahasaya, Babaji e Mataji. Entre outros requisitos para a ascensão estão o equilíbrio da chama trina e o alinhamento dos 4 corpos inferiores, os corpos etéreo, mental, emocional e físico, para que possam ser cálices puros para a chama do Espírito Santo. Que exigências faz Serapis Bey sobre seus discípulos? Serapis Bey faz a pergunta suprema de todos nós. Quanto você ama, quão grande é seu amor? Seu amor é grande o suficiente para fazer o sacrifício pela superação, pelo caminho, pela causa da grande fraternidade branca, a fim de que todos os outros entre a humanidade também possam receber os ensinamentos, a lei e a compreensão do cumprimento da promessa de amor? Serapis Bey diz: confrontados com essa pergunta, o indivíduo deve ou retirar-se para suas velhas formas de existência autocentradas, ou sair do casulo do egoísmo e voar com as asas do espírito, as asas do amor que são a vitória certa. Elizabeth Prophet. Então vejam, meus queridos amigos, o que os mestres querem é que nós passemos a atuar como o Espírito Santo. O Espírito Santo é para todos. O Espírito Santo atua pelo bem geral de todos, um por todos e todos por um. Eu me arrepio de falar isso. É muito, muito bom. Participe do nosso grupo de estudos Eu Sou Luz pelo endereço eusouluz.com.br. Colabore para a expansão da luz, enviando um Pix para contato@eusouluz.com.br. Agradeço a atenção de todos e até um próximo vídeo.